Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos início a essa revista nova. A revista fala do livro de Marcos, entendeu? O Evangelho do Servo. E nós vamos começar a partir da lição 1, conhecendo o Evangelho de Marcos. Tá? Então nós vamos dar início, mas antes de darmos início ao nosso estudo da escola dominical, nós vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo que fazemos que não te agrada. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoar nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores também, Senhor. Ó Deus, abençoe esses momentos de estudo da escola, dá-nos compreensão através da ação do Teu Santo Espírito, que nos faz compreender, entender a Tua Palavra, porque assim, Senhor, nós podemos ser edificados pela Tua Palavra, podemos crescer espiritualmente, Senhor, e fazer a Tua vontade. Seja conosco, abençoe neste momento a cada vida que vai assistir através das redes sociais, que possa estar sendo abençoada neste momento. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa nova revista, que é a lição 1, conhecendo o Evangelho de Marcos. Então nessa questão, fala aí sobre o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme o que? Marcos 1, versículo 1, que está lá, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós temos como, vamos dizer assim, percussor, né, do Evangelho, através ali do João Batista, que foi o percussor, né, antes de Jesus, para que aí viesse as boas novas, né, a palavra de Jesus. Então a gente vai ter agora apresentar aí o primeiro, a introdução. Mas antes de ler a introdução, vamos ler o objetivo da lição, né? Qual o objetivo da lição? Apresentar o Evangelho de Marcos, facilitando sua compreensão. E temos a introdução. A introdução vem que, segundo o Evangelho, será estudado com ênfase diferente o de Mateus e, por causa do seu conteúdo, características peculiares, enquanto Mateus apresenta-nos Jesus como o grande rei, o Messias prometido aos judeus. Marcos seguiu outro caminho. Ele apresenta-nos Jesus como servo. Deve ser resultado que há um destaque maior nos últimos capítulos do Evangelho de Marcos, a face do seu propósito. Então, nesta primeira lição, estudaremos sobre a autoria e a data desse Evangelho, bem como seu conteúdo e propósito. Bom, antes de partirmos para a autoria e data, vamos ver aqui a leitura diária. Primeiro, segunda, né? Temos lá em Atos 12, 12. Né? Na segunda-feira, eu tô vendo aqui, é isso mesmo, é Atos 12, 12. É que eu tinha marcado aqui, mas eu marquei na verdade, a lição 2, mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá, segunda-feira, Atos 12, 12. Na terça-feira temos Atos 13, 13. E na quarta, Atos 15, versículo 37 ao 41. Na quinta-feira, 1 Pedro 5, versículo 13. E na sexta-feira, Marcos 1, 34. Esse a gente até pode ler, Marcos 1, 34, que hoje corresponde na sexta-feira, porque nós estamos aqui já aberto em Marcos. Então vamos lá. Marcos 1, 34. O que diz Marcos 1, 34? E Jesus o curou muitos doentes, diversas enfermidades,
expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Tá? Isso na sexta. E no sábado, Marcos 10, 45. Já que nós estamos em Marcos 10, 45, em Marcos, melhor dizendo, vamos lá para o capítulo 45, 10, capítulo 10, melhor dizendo, versículo 45, que diz o seguinte: Pois, é isso mesmo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. Por isso que o Marcos, ele dirige a Jesus como servo, porque conforme lá em Marcos 10, 45, ele veio para servir. E no domingo, que é o último dia aqui, né, que é para ler, é Marcos 8, 31. E o Marcos 8, 31, o que ele diz? Então começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, foste morto e depois de 3 dias ressurgisse. Tá, então isso foi o que aconteceu, que Jesus foi morto e ressuscitou. Agora nós vamos partir para a próxima página da lição, que é autoria e data. Até o século XIX, pouco se discutiu acerca da autoria e para a data da composição do Evangelho de Marcos. Entretanto, os métodos críticos de interpretação, a partir de então, começaram a questionar a data de composição e a autoria do referido Evangelho. Alguns estudiosos, não tendenciosos a apontar a autoria do Evangelho de Marcos, não de uma pessoa específica, mas sim as crenças a respeito da vida, ensinando o efeito de Jesus e compartilhando-os pelas comunidades de Marcos. Por outro lado, os conservadores caminham em outra direção, no tocante à autoria desse evangelho. Em geral, atribui a João Marcos, segundo as Escrituras, João acompanhara ao apóstolo Paulo na primeira viagem missionária deste, segundo o texto bíblico. João era sobrinho de Barnabé, conforme Colossenses 4, versículo 10, e foi um motivo de discórdia desse com Paulo, conforme Atos 15, versículo 36 a 41. Na primeira viagem missionária, João Marcos desistira no meio do caminho, abandonando Paulo e Barnabé. Por ocasião da segunda viagem, Barnabé queria levá-lo, mas o apóstolo fora ao contrário, o que ocasionou separação entre ambos. Todavia, notamos que a separação ocorrida se tornou providencial para a maior expansão da mensagem do Evangelho. Quer dizer, tudo que acontece, naturalmente alguém vai dizer, mas por que Barnabé, separou de Paulo e tal? Por que eles não foram lá levar as boas novas, o Evangelho? Mas tudo foi providencial, conforme diz aqui no texto, na revista. Notemos também que a postura de imatura de João Marcos na primeira viagem foi deixada de lado pelo apóstolo ao gentio. Em momento posterior, Paulo pediu a presença de João Marcos para ajudá-lo, ressaltando que este lhe fora muito útil. Aprendemos com isso que mesmo que uma pessoa tenha tomado alguma atitude madura em algum momento da vida, ela pode mudar de direção e ser extremamente útil no serviço do Senhor, como foi João Marcos, conforme Timóteo 4, versículo 11 e Filemão 1, versículo 24. O que mostra esse texto? Que embora Barnabé se afastou de Paulo, ele mudou a direção na qual Paulo pretendia, para pregar ali o Evangelho, mas ele depois, ele tomando alguma atitude imatura, que ele tomou essa atitude imatura, mas depois essa mudança de direção foi extremamente útil ao serviço do Senhor. Quer dizer, nada acontece que não seja assim em benefício, porque às vezes Deus permite algumas coisas que aconteçam e a pessoa não entende, mas tudo tem um plano, o plano de Deus, que tem que ser estabelecido. Julgo relevante ouvirmos os pais da igreja no tocante a essa questão.
Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, resiste à informação de Pápias, Pápias, e afirma que o autor do segundo evangelho é Marcos. Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Orígenes também são unânimes a atribuir a autoria desse evangelho a Marcos. Todavia, é importante ressaltar que todo o país evocados possui em comum a informação de que Pedro foi o intérprete de Marcos. Ou seja, como não foram um dos 12, Marcos necessitou coletar as informações sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, que é alguém mais próximo. Esse alguém seria o apóstolo Pedro. Tal relação de proximidade entre Pedro e Marcos seria implícita em 1 Pedro 5,13, que diz, entre aspas, a igreja eleita na Babilônia foi saúda, como também Marcos, meu filho, fecha aspas. E a separação ocorrida se tornou providencial para a maior expansão da mensagem do Evangelho. Quer dizer, essa separação, ela tornou-se mais benéfica à pregação do Evangelho, né? Então foi uma separação permitida por Deus. E então agora vamos partir para outra página. Como afirmando anteriormente, as discussões sobre a datação do Evangelho de Marcos iniciaram-se a partir do trabalho da chamada alta crítica. Até então, cria-se que a datação dos Evangelhos deveria seguir na ordem do qual eles estão dispostos ao texto bíblico, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas e João. Dessa forma, a ordem do cânon bíblico, o conjunto dos livros esperados, deveria ser vista como uma ordem cronológica em que os textos foram escritos. Todavia, começou a haver questionamentos sobre esta datação, e hoje acredita que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito, tendo sido composto por volta do ano 65 d.C., servindo de fonte para a composição dos outros sinóticos, a saber, Mateus e Lucas. Prova desta preeminência de Marcos é que cerca de 90% de Marcos é reproduzido em Mateus e Lucas. Apenas cerca de 30 dos 661 versículos de Marcos não aparecem em Mateus e Lucas. Aí temos lá no número 2 o propósito e o conteúdo. E vamos lá, o Evangelho de Marcos não se propõe a ser uma bibliografia de Jesus. Há pouca preocupação do autor em relatar de maneira minuciosa os eventos e as situações da vida de Jesus, como relato de sua infância, de sua família e etc. A brevidade do Evangelho de Marcos revela a proposta da dinâmica do seu autor. Não existe preocupação em dar detalhes de alguns episódios. Apesar de muitos momentos, Marcos fornece informação que são omitidas por Mateus e Lucas, como em Marcos 1, versículo 13, versículo 15, 31 e 35. Vamos ver esse Marcos 1. Primeiro, vamos lá, no versículo 13. O que fala que os outros evangelhos não falam? Onde esteve 40 dias tentado por Satanás, vivia entre as feras e os anjos o serviram. Aí lá no versículo 15, diz, etc. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Já no versículo 31, diz, então, aproximando, tomou-se pela mão e levantou a febre, deixou e ela o servia. Isso aí foi a cura da sogra de Pedro. E já no versículo 35 diz, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Quer dizer, Jesus acordava de madrugada para orar, né? Então, a sua proposta de dinamismo está diretamente relacionada às características dos destinatários do Evangelho de Marcos. Os cristãos romanos, ele não está preocupado em descrever os fatos e eventos relacionados com o judaísmo de forma detalhada, como fez Mateus. Na perspectiva de Marcos,
os judeus não tinham preeminência da recepção da pregação do Evangelho. Assim, o Evangelho não tenciona alcançar uma etnia específica, mas pretende alcançar pessoas de todas as etnias, incluindo os gentios, conforme Romanos 2, versículos 10 e 11. Os teólogos quase unânimes em afirmarem que o Evangelho de Marcos deve ser considerado como o Evangelho da ação. Em Marcos não encontramos a descrição de grandes sermões do Senhor Jesus, como encontramos em Mateus. Por exemplo, não existe relato do Senhor Jesus descansando de suas atividades. Jesus está sempre em ação, executando o serviço e está sempre agindo e realizando milagres, curando o enfermo, expulsando os demônios, conforme Marcos 1:34. Então, lá no Marcos 1:34, vamos ver o que diz. E Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conhecia. Então, é isso aí, a gente vê que aí tem aqui na revista que fala que os teólogos são quase unânimes, né, que está em relevo, em afirmar que o Evangelho de Marcos deve ser considerado como um Evangelho de ação, porque aí Jesus mostrava ali toda a sua ação na questão da pregação do Evangelho. Das boas novas, né, a salvação. Aí vamos lá, agora na quarta página, né, que é a última, a gente vai falar sobre, em relação ao conteúdo de Marcos, há quase nenhuma concordância em relação ao propósito da escrita. Mas algumas sugestões podem ser pontuadas aqui. Sugere que Marcos tenha escrito com o propósito de revelar aos gentios que ali estava o Messias, mas este não for enviado para libertar os judeus das mãos dos romanos e reinar sobre eles. Nem morrera como um fraco e fracassado na cruz. Pelo contrário, o frágil homem pendurado no madeiro revelava seu poder sobre a morte e o pecado, o chamado segredo messiânico, exposto durante o Evangelho, seria então finalmente revelado a Marcos lá, conforme 1:44, versículo 45, conforme Marcos 5, versículo 43, e Marcos 7, versículo 36, e Marcos 9, versículo 9. Podemos inferir que os outros propósitos de Marcos foram fortalecer os irmãos que passavam por perseguições por parte do Império Romano. Ademais, Marcos também teria o objetivo de preparar o material para a instrução dos novos discípulos, a fim de que o conteúdo do Evangelho não fosse desvirtuado, mas assimilado e vivido pelos seguidores de Cristo. O Evangelho de Marcos também tinha propósito evangelístico. Para o Dr. Augusto Nicodemos Lopes, entre aspas, Marcos escreveu seu Evangelho para ser usado na tarefa missionária da Igreja, para prover material para os evangelistas e missionários da Igreja de Roma. Fecha aspas. Notemos que a ênfase do material de Marcos está no sofrimento, humilhação, morte e ressurreição de Jesus, conforme Marcos capítulo 14, 15 e 16. E a última semana da vida do Senhor recebeu atenção especial. No segundo evangelho, ele procurou apresentar Jesus como servo, mas não um simples servo. Jesus tinha algo de especial. E essa diferença, por incrível que pareça, estava em seu sofrimento. Ele era o servo de Javé, que sofrera por conta da sua fidelidade ao Pai e com o propósito de redimir os seus filhos, conforme Marcos 8:31. Então, finalmente chegamos aqui para a conclusão. A conclusão diz que as discussões sobre autoria, datação, conteúdo e propósito do segundo evangelho auxiliam a compreensão do texto. O evangelho de Marcos, escrito para os romanos, nos apresenta algumas características interessantes. Sendo extremamente dinâmico, Marcos descreve muitos milagres, relata o discurso de Jesus apenas de um modo pontual e estratégico. A palavra logo é imediatamente, são sempre aparecendo no texto, respectivamente, 19 e 17 vezes, detonando a brevidade e rapidez do texto.
conforme Marcos 1, 28 a 31. Ele é sucinto, mas não menos profundo do que os outros sinóticos. Ele apresenta o Senhor Jesus de modo bastante peculiar. Enquanto muitos tenderam a notar Jesus apenas como Senhor, Rei e Messias, Marcos se apresentou de maneira distinta. Para ele, Jesus era aquele que servia, é o servo, está sempre em ação. Que Jesus para ele é o servo. E aqui mais assim, para acrescentar na conclusão, o que em Marcos capítulo 1, que já que a maioria que nós lemos foi do capítulo 1, ele nos ensina, essa pergunta. O que Marcos 1 nos ensina? Aí a resposta é o motivo de estar sempre a caminho de sua paixão por comunicar a boa notícia de Deus. Entre aspas, o tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Fecha aspas. Marcos define assim o conteúdo do ensinamento de Jesus como, abre aspas, boas novas, fecha aspas. E é preciso estar com ele para viver e descobrir. O reino de Deus está próximo. Então, é isso. É muito bom esse livro de Marcos que nós vamos estudar. Então, a próxima aula já seria o capítulo 2, tá? E esse capítulo 2 é João Batista o Percussor, tá? Eu até quando falei no começo da aula, eu falei do João Batista o Percussor, mas é que eu estava intertido na lição 1, mas eu já estava intertido também na lição 2. Por isso, eu até separei aqui na minha Bíblia Lucas 1, 5, 25, e na terça-feira Lucas 3, 32, na quarta Lucas 5, 32, porque sem querer eu já estava adiantando e já estava em Marcos, no capítulo 2 aqui da revista. Só que isso aí a gente vai estudar semana que vem, que é o João Batista o Percussor. Então, irmãos, terminamos mais essa lição e no próximo domingo nós vamos estudar agora a lição 2 para nós aprendermos mais sobre esse livro de Marcos. Vamos orar agradecendo a Deus pela lição e pedir a bênção para todos nós e também abençoar todos os pais, que esse domingo é o dia dos pais. Então, que todos os pais sejam abençoados, que haja paz e alegria nos lares, e aqueles filhos na qual muitas vezes estão com problemas de relacionamento com seus pais, mas que possam ser abençoados e possam perdoar. Inclusive, há a promessa na Bíblia, nos 10 mandamentos, que honra pai e mãe, que uma ordenança com promessa, que dará muitos longos anos de vida. Então a gente tem que, para que aqueles que querem viver muito, que honre seu pai e sua mãe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por essa lição, obrigado porque podemos aprender mais com a Tua Palavra e assim, Senhor, estamos sendo edificados, Senhor. Abençoe cada vida que está estudando através das redes sociais, essa escola bíblica dominical online, que o Senhor possa estar me abençoando, me capacitando e possa abençoar cada família, cada lar. Abençoe todos os pais, Senhor. Abençoe os filhos também, as esposas, Senhor. Que possa ser um dia de alegria, de paz, tranquilidade e toda aquela maldade, todas aquelas coisas. Muitas vezes um pai que está com um relacionamento mal com o filho com mau relacionamento com o pai, mas que possa ser quebrado todas essas barreiras, todas as dificuldades e que possa haver perdão, Senhor. Que o Espírito Santo fale ao coração, que possa ser alegria no coração nesse dia e que todos os pais sejam abençoados. Seja conosco, abençoe nossa semana, até estar novamente reunidos aqui para aprendermos mais com a Tua Palavra. Isso é que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fico na paz, que Deus abençoe e até a próxima semana, onde estaremos reunidos por mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Amém? E glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.
Aleluia. Glória a Deus.